Sejam muito bem-vindos ao Oráculo da Deusa. Hoje nós vamos falar do baralho cigano no amor. Vamos falar do significado das primeiras 12 cartas do baralho no amor, tá? Porém, antes de começar, o que eu quero falar pra você é que isso aqui não é uma decoreba, tá? Isso aqui não é uma aula completa. Isso aqui é um pouquinho do meu conhecimento que eu estou dividindo com vocês através dos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, tá? Da mesma forma que a gente vai analisar tarô, falar de tiragem, também vamos falar do baralho em vários aspectos, e eu decidi começar pelo amor porque acaba sendo um dos assuntos mais procurados, tá? Então a gente vai começar aqui. Esse deck é o Esplendor. Maravilhoso, vocês vão ver as cartas uma a uma conforme eu for mostrando, e eu vou deixar o link para vocês comprarem o Esplendor aqui embaixo, tanto na minha loja quanto no Shopee, tá certo? Claro que a gente não tá aqui para falar de significado decorado, tá? Esse vídeo tanto é para os iniciantes quanto para quem já tá nessa vida de baralho há algum tempo, para trazer um pouco mais da minha visão, tá? Mas aos iniciantes eu vou tentar ensinar vocês a pensar, a analisar as cartas, entender que uma carta ela nunca responde sozinha, ela conta uma história quando encontra outra carta, tá? Então primeiro a gente vai conhecer as cartas, como que elas funcionam no amor, tá? Trouxe o quartzo rosa aqui para trazer essa energia de amor, tá? E aí o que a gente vai ver? Energia no amor, quando é positivo, quando pede atenção e uma palavrinha-chave. Lembrando que essa palavrinha-chave, ela não necessariamente vai definir a carta. É só para te ajudar aí na hora de você compreender a carta e guardar ela no seu coração, tá? Vou dar uma pausa aqui rapidinho para ajustar só a luz. E se você chegou nesse canal agora, eu acho justo avisar você que vai ter carro do ovo, vai ter carro do hortifruti, vai ter carro do peixe, vai ter ônibus passando, porque enquanto eu tô trabalhando aqui, a vida, ó, tá acontecendo lá fora. E é assim que tem que ser, tá certo? Então, a gente vai começar a interpretar as cartas no amor, tá? No baralho cigano. Então, a primeira carta, o começo de tudo, é a carta do cavaleiro, tá? Deixa eu ajeitar o deck aqui. Ela é a carta do cavaleiro. Passou o ônibus. No baralho cigano, tá? Essa carta no amor representa movimento, chegada, novidades, alguém que se aproxima, mensagens que você pode receber também, tá? A parte positiva dela fala sobre essas mensagens chegando, início de um romance, alguém tomando iniciativa, tá? Mas o que pede atenção aqui? Pode ser alguém que chega muito rápido e que vai embora muito rápido também. Quando a gente senta para gravar, acontece tudo, até mesmo o microfone descarregar. Mas vamos lá, tá? Então, é uma carta que mostra, assim, que alguém que chega rápido e que pode ir embora rápido. Aquela paixão, aquela coisa que dá o start, mas que nem sempre continua na sua vida, tá? Também pode ser aquela mensagem que a pessoa manda pra você, e você fica toda animada e responde de volta e a mensagem fica no ar, tá? Então são pontos que merecem atenção. Nem sempre uma paixão que chega com a carta do cavaleiro tá garantida de ficar na sua vida, tá? A palavra-chave aqui é aproximação, chegada rápida, movimento, né? Na verdade, aproximação por conta de mensagem, pessoas e amor, tá? A segunda carta que a gente vai olhar é a carta do trevo. E aqui, até beber um pouco de água, eu preciso confessar que eu não uso a carta de paus e pedras do baralho. Se eu compro um baralho, ela vem com paus e pedras, eu fico muito chateada, porque é uma carta que eu não tenho muito quequê. Eu não tenho muita simpatia, não tenho muito amor por ela. Então, eu sou a menina do time do trevo, tá? Não vamos falar aqui de escola brasileira e escola europeia. Não vou passar isso para vocês, porque eu acho que vocês têm que entender a carta independente da escola que vocês vão trabalhar, tá? Então, no trevo a gente tá falando, né,
de pequenas oportunidades, de encontros inesperados, né? O que vem aqui de positivo? A paquerinha, a sorte no amor, uma chance que surge com aquele boy, com aquela girl, tá? Mas, da mesma forma que o cavaleiro traz uma movimentação onde diz que cheguei, mas pode ser que eu não fique, o trevo, ele fala que pode parecer muito promissor, porém tem muita chance de ser passageiro, tá? Ele tem uma palavra-chave aqui que é oportunidade, tá? E tudo bem se você aprendeu essa carta com outro nome, como paus e pedras, aí você vai ter que olhar por aquele lado da carta. Eu não tenho uma carta aqui, paus e pedras, não parei para pegar, porque todos os meus baralhos têm a carta paus e pedras bem guardadinha, mas a gente tem que pensar que paus e pedras, né, fala de obstáculo, da mesma forma que o trevo fala, mas o paus e pedras ele traz uma coisa um pouco mais densa, né, de obstáculo, de dificuldade que precisa ser superada, de superar desafios junto, de aprender com as dificuldades, de uma relação que cresce através das experiências, parará. Então, assim, funciona muito, tá? Porém, eu gosto mais do trevo. Depois eu vou trazer um vídeo só falando de cartas que são diferentes e que estão no baralho. Que o baralho às vezes tem duas vezes, né? Pássaros que tem pássaros e corujas, o trevo que tem trevo e paus e pedras, mas aí a gente vai falar disso lá na frente, tá? Eu gosto do trevo porque ele traz essa coisa de energia de sorte, de pequena oportunidade, enquanto paus e pedras traz aí essa questão dos obstáculos que a gente encontra pelo caminho. As duas leituras, elas conversam muito, gente, né? Porque uma oportunidade também vem acompanhada de um desafio e vice-versa, tá? O paus e pedras, ele vai trazer mais para esse aspecto do obstáculo. Dependendo da pergunta, pode deixar a carta um pouquinho mais pesada do que ela precisa ser, enquanto o trevo deixa tudo mais leve, com a possibilidade de sorte na vida, né? Então, se você aprendeu baralho cigano com outro nome para essa carta, não estranhe, as tradições elas são diferentes. O importante é você entender aí a energia por trás do símbolo, e eu acho que deu para pegar, que tanto o trevo quanto paus e pedras vai falar de alguns empecilhos, de alguns obstáculos que você precisa superar. A terceira carta é a carta do navio, e esse navio aqui, de alguma forma, eu sei que não é igual, mas eu olho para ele, eu lembro do Titanic, penso assim, é isso, melhor tomar distância dele. E no amor, o navio ele fala disso, ele fala de distanciamento, de movimento, de mudanças, e aqui mudanças lentas, tá? A gente não tá falando uma mudança rápida, um navio para ele mudar o curso dele, nossa, ele leva, ele vai devagarzinho, quando você vê que ele já foi. Então são mudanças lentas, mudanças que elas já vêm acontecendo no relacionamento e que talvez você não venha percebendo, tá? É uma carta positiva para relacionamento à distância, para alguém que está chegando de fora do estado, de fora da cidade, de fora do país, ou até mesmo para uma fase nova na sua vida amorosa. Mas, na parte da atenção, pede para você ficar atenta aí, porque pode indicar um afastamento ou uma necessidade de liberdade, de navegar por outras águas, tá? A palavra-chave aqui no amor é mudança. Passamos para a carta 4, a carta da casa, que fala de amor, que no amor fala de estabilidade, de segurança, de raízes, né? É uma carta que está ali, parada, né? Diferente do cavaleiro, que ela está em movimentação, e do navio também, o cavaleiro numa movimentação rápida e o navio numa coisa mais lenta. Agora que eu tô vendo que nem tá aparecendo direito, tem que botar aqui nesse círculo. Enquanto o cavaleiro ele fala de uma coisa mais rápida e o navio de uma coisa mais lenta, essa daqui é lenta mesmo, tá? Na verdade, ela tá falando de segurança, de base, de estrutura, de raízes. Então, é uma carta que, se tiver alguma movimentação, é uma movimentação lenta. É uma movimentação sem nenhuma pressa, tá? Ela fala na parte positiva de relacionamentos sérios, do desejo de você construir algo, de ter uma família, tá? Mas quando você olha para a parte da atenção, ela pode mostrar uma acomodação. Você estar em um relacionamento que, por conta dele ter
essa base, essa raiz, essa família, mesmo que ele não te sustente mais emocionalmente, você tá ali, tá? Então, presta atenção. A palavra-chave aqui é base e estrutura para você construir o seu amor. Vamos para a quinta carta, a carta da árvore. A linda árvore, que também fala de coisas que são enraizadas aí, que estão paradas. Também é uma carta muito lenta, mas ela é uma carta lenta e de crescimento, de algo que já aconteceu, que está, ó, crescendo com o tempo. Essa aqui a gente tem uma árvore sadia, por isso é importante você observar a imagem do seu baralho. Se é uma árvore seca, é uma coisa que cresce, sabe, já passou o tempo, ela tá ali, mas tá seca. Mas aqui a gente tem uma árvore sadia, uma árvore folhas verdes, tá? Então, sim, é algo que cresce com o tempo. A gente está falando no positivo de um vínculo muito profundo, como as raízes dessa árvore ancestral, de um amor maduro e até mesmo de uma conexão espiritual, tá? É uma carta que, quando a gente pensa em movimento, fulano aí gosta de mim, vai fazer alguma coisa? Vai, mas olha, se na carta da casa já estava lento, se no navio já estava lento, na árvore, nossa, é praticamente as árvores do Senhor dos Anéis. Vai demorar bastante, tá? Mas é uma carta que tem como palavra-chave crescimento. E a gente quer o crescimento do nosso amor, né? Vamos passar para a carta das nuvens, enquanto eu bebo água. As nuvens falam no amor de dúvidas, de confusão, de indecisão. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora gosta, outra hora não gosta, tá? Então, assim, é claro que na parte positiva, depois das nuvens vem a clareza. Então, tem chance de ajeitar o que tá cagarofado aí. Tem chance de ajeitar o que tá enrolado. Mas, presta atenção, tá? É uma carta que traz muita insegurança para relacionamento amoroso. Falta comunicação, os sentimentos eles estão confusos. Tanto que a palavra-chave dessa carta é incerteza. Então, assim, se você tem namoro o Paulo, eu gosto do Paulo, Paulo gosta de mim, a gente é muito feliz. Será que eu devo abrir o meu relacionamento para ficar um pouquinho com o Antônio? Cara, Antônio não sabe nem o que ele quer. Antônio não sabe nem por onde ele vai. Você vai colocar o seu relacionamento em risco por uma coisa que é passageira? É isso que você quer? Essa é a resposta das nuvens. E aí, até agora, tá bacana para vocês? Já deixa um like aí, deixa um comentário, se tiver uma dúvida ou tiver um tema para sugerir, só falar, tá? Próxima carta, cobra. Tão temida por tanta gente, né? A cobra... fazer várias pausas para hidratação, como os jogadores da Copa. A cobra, ou a serpente, chame como você achar mais legal, ela é muito vilanizada, assim como a raposa, tá? Você olha para a cobra, pensa logo, é traição, a cobra, a víbora. Mas no caso, a gente está falando de uma carta que ela é muito complexa, porque ela fala aqui no amor de desejo, ela fala de sedução, fala de traição? Fala, no negativo, mas no positivo a gente está falando de sedução, de tesão, com tesão na vida, sabe? Então, quando você vê a cobra no seu jogo amoroso, antes de você pensar que fulano está lhe traindo, vê a carta que veio antes e a carta que vem depois. Mas saiba que o cerne dessa carta no amor tá falando do desejo e da sedução, tá? Tá falando sim de atração forte, magnetismo e sensualidade no positivo. E o que pede atenção aqui? Os ciúmes, os jogos emocionais, né? Aquela coisa de fazer uma chantagem e tudo. E uma terceira pessoa, dependendo do contexto da leitura. É assim, gente, é questão de vocês estudarem muito e terem muita responsabilidade na hora de fazer o seu jogo. Nem toda cegonha é gravidez, nem toda cobra, nem toda raposa é traição. E nem sempre a traição é do outro. Às vezes a traição é de quem está se consultando com você. Então abre o seu olho aí na questão da cobra, tá? Palavra-chave dela é desejo. Desejo. Vamos passar para a carta do caixão. Eu odeio o caixão, Cício. O caixão é morte. É sim. Na verdade, o caixão ele é o fim de um ciclo. Ele é uma carta de transformação, tá?
E essa transformação, ela pode ser positiva. Então, no positivo, a gente está falando de cura, de deixar algo para trás e de renascer. Às vezes, essa cura, esse deixar para trás, é justamente você terminar um relacionamento que é tóxico, um relacionamento que te coloca para baixo, um relacionamento que está te mantendo presa num lugar onde você não pertence mais. Então, é necessário, literalmente, fechar a tampa desse caixão para você se curar e renascer, tá bom? Atenção aqui é que no amor essa carta significa sim um afastamento, um término, e precisa ficar atenta quando sair no jogo, tá? Analisa aí a situação da sua cliente. Às vezes é uma mudança dentro do relacionamento, nem sempre é um término, mas é sempre uma transformação, que é a palavra-chave dessa carta. Próxima carta, o buquê, e uma última pausa para hidratação. Minha canequinha fofa, não sei se vai dar para vocês verem, ó, muito fofinha. Minha última pausa para hidratação foi, deixa eu guardar a caneca para não derrubar. Aí a gente vai falar do buquê. No amor é uma carta muito doce, sabe? É uma carta maravilhosa, é uma carta que traz o romantismo, que traz aquele romance, aquela coisa gostosa, tá? Então, o que o buquê traz de positivo aí na análise amorosa? O romance, o carinho, a conquista, os encontros felizes, tá? Mas atenção aqui, tá? Pode falar sim de algo bonito, mas também de algo superficial. Por quê? Quando você tem as flores num buquê, a vida delas é mais curta, ela é perene, né? Então, essa carta indica que esse romance precisa de muitos cuidados para poder ter a chance de se transformar em algo duradouro. Senão ela vai murchar e vai morrer, tá? Agora tá passando o moço com o carro de som dele tocando forrozinho aqui na nossa aula, que delícia, tá? Então, já saiba que é bacana, é legal, é uma coisa que tem potencial, mas que vai exigir um cuidado e uma manutenção e uma atenção assim mais reforçada, tá? A palavra-chave é encanto e para mim é uma carta que conversa muito com as ciganas do amor, se você for olhar por essa visão, tá? Estamos chegando agora na carta 10, a carta da foice, que é uma outra carta que quem tá jogando para amor não gosta. Ah, eu não gosto de foice, eu não gosto de rato, ah, não gosto de caixão, ah, não gosto de raposa. É isso, né? Mas a gente passa por todas essas cartas no decorrer da nossa vida, seja ela romântica ou não, tá? Então a foice está falando de cortes, de decisões rápidas e de términos, tá? O que ela tem de positivo? Ah, sim, mas tem alguma coisa positiva na foice, no amor? Tem, gente. Ela pode cortar os padrões ruins. Ela pode vir com um corte para fazer você tomar uma decisão necessária, sabe? Pode expor alguma coisa que você precisava saber para poder cortar o mal pela raiz, tá? Então, assim, é um lado positivo, porque às vezes você está num relacionamento, esse relacionamento já tá uma porcaria e você precisa cortar ele. Então a foice já vem trazendo isso, tá? E também vem com o término. Ah, meu amor, meu relacionamento com o fulano vai continuar? Saiu a foice. Não tem nem como a gente açucarar muito isso, tá? Pode ser que o corte não venha da sua consulente e venha do outro. Atenção aqui para rompimentos, tá? Coisas bruscas, rompimentos. Não é uma coisa assim que o relacionamento, não é que nem um navio, que o relacionamento vai desgastando, vai demorando. Não, é coisa brusca, tá? E atitudes impulsivas. A palavra-chave aqui é decisão. O chicote. Cara, vou voltar aqui, porque a gente fala, decisão, Cici. Mas por que não pode ser corte? Porque para você cortar, primeiro você precisa decidir. Beleza? O chicote, gente, é outra que muita gente não gosta. Ah, chicote, tô falando de magia. Não, a gente tá falando de amor, calma aí. O chicote, ele vai falar de magia dependendo do contexto da leitora, tá? Agora, é uma carta que você precisa observar, porque no amor, ele vai falar, assim, de intensidade, mas também fala de repetição e de conflito. Então pode ser um relacionamento abusivo, pode ser um relacionamento que o padrão tá sempre repetindo, o cara vai lá, atrai, pede desculpa, ela aceita. Pode transformar aí também para a mulher, ela vai lá, atrai, pede desculpa e aceita, tá? E de muitos conflitos, onde alguém tá sempre querendo impor a sua vontade sobre a do outro. Agora o moço tá com a lancha, porque eu moro perto da praia e eles estão aqui com o motor da lancha, mas tudo bem, tá?
Mas ela não tem só o lado ruim, ela tem o lado positivo também, tá? E o lado positivo dela vai falar de química, de paixão, de muita atração. Mas tudo que é muito, gente, na carta do chicote demanda muita atenção, tá? Eu gosto sempre de mostrar aqui a possibilidade de violência no relacionamento. Pode ser uma violência física, pode ser emocional, pode ser verbal, pode ser uma pessoa narcisista que vai estar sempre colocando o outro para baixo, de forma controladora, que te sufoca. E se essa carta vier combinada com a carta do urso, então abra seus 2 olhos, tá? Atenção para suas brigas repetidas e para relações desgastantes. A palavra-chave aqui é intensidade, tá? É magia? É magia, mas aqui não, aqui é outra coisa. Aqui é a índole do ser humano sufocando o outro, tá? E chegamos aqui na nossa última carta desse primeiro vídeo, dessa série. E a gente tem a carta dos pássaros, tão linda, né? Tão maravilhosa. A carta dos pássaros fala no amor, de conversa, de troca, de ansiedade, tá? É positiva, ela fala de troca de mensagens, de encontros, de diálogo, mas presta atenção numa coisa. Cuidado com o telefone sem fio. Fulano disse que não sei o que, parará, e você vai lá, acredita na fofocaiada, já vai você estragar tudo que o buquê estava consertando lá atrás, tá? Então, cuidado, atenção aqui com a preocupação excessiva, com as fofocas, com a insegurança. A palavra-chave aqui é comunicação. Bom, chegamos ao final da análise das primeiras 12 cartas do baralho cigano para o amor, tá? É um conteúdo bem rápido, bem bacana, para você começar as suas leituras, ou para você que já é cartomante, oraculista, acrescentar no seu repertório. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dá um like, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa uma sugestão e a gente se vê em breve com mais uma aula. Tchau, tchau!